Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. O Weber, coitado, sofre ali, bota o programa no ar e o Paulo Renato não para de falar. Sejam todos muito bem-vindos, até rimou, né? Programa Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns e não com a história do cachorro da Miranda e do Paulo Renato. Mas eu conto isso pra vocês depois. E nem dos 2 celulares que tivemos no programa passado aí, né? Eu não tava aqui, né? Você não tava. Graças a Deus. Não foi eu continuei falando aqui até... Né? Não, acontece de tudo. Acontece, programa com normal. Paulo Renato e Maria de Fátima Miranda. Esse programa não é vitrine, é gente que faz. Acontece de tudo. Mas então... aqui está dentro do capítulo, né, das manifestações físicas espontâneas. Então, exatamente. Isso aí. Eu acho que está dentro do contexto. Então, nós estamos ainda aqui estudando no Livro dos Médiuns de Allan Kardec, no seu capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. O item é o 95 ainda? Ainda. Uhum. Item 95, vamos hoje para a questão 18. Kardec estava... 17. 17? Sim. Tá. Pergunta 17, quando Kardec ainda está conversando com aquele espírito que... A gente vai saber o nome dele já já. Estava provocando aí alguns transtornos, né? Tacando pedras, né? Prejudicando pessoas. E o espírito vai tentando explicar a Allan Kardec como ele fazia isso. Allan Kardec percebe que algumas respostas estavam sendo auxiliadas por alguém. O espírito confirma que era por São Luís. E aí Kardec vai dar continuidade, né, às perguntas para conhecer um pouco mais desse espírito que estava ali causando esse transtorno todo. Renato Souza. Então, aliás, calma aí, vamos dar todo mundo, né? Paulo Renato, você que estava aí já falando antes do programa, seja bem-vindo. Obrigado, Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Maria de Fátima Miranda. Jesus nos conduza. Esses dois aí, gente, vamos em frente. O Weber na técnica e o Renato rezando. Vamos lá, 17. 2 perguntas numa só. Que fazes agora? Preocupa-te com o teu futuro? Ainda não, eu vagueio. Pensa-se tão pouco em mim na terra. Ninguém ora por mim. Como não sou ajudado, não trabalho. É interessante isso aí, hein? Pra gente refletir aqui. Uhum. A gente que fala tanto na oração e muitas vezes as pessoas não dão valor à oração. É um espírito que está causando problemas. É um espírito de terceira ordem, meio perdido, até de certo ponto vingativo, né, em alguns momentos, mas você percebe na fala dele que é alguém que se sente abandonado, né, alguém que se sente excluído. Nós vemos muitas pessoas que vivem até no mundo do crime, pessoas que vivem fazendo coisas muito ruins, muito erradas, mas quando alguém faz algo de bom para elas, aquilo mexe com elas, porque o bem, ele tem o poder. E aí eu lembro do livro Libertação, do Saldanha. O Saldanha, ele era um dos responsáveis, né, por chefiar um processo obsessivo muito grave contra a Margarida, né? Isso tudo a mando do Gregório, que era o espírito que coordenava aquela legião de trevas. E o Saldanha, junto com outro espírito, que agora eu não me lembro exatamente o nome dele, o Saldanha estava lá chefiando aquilo tudo. Quando o Gúbio se aproxima para tentar auxiliar a Margarida e buscar a renovação daqueles espíritos também, o Gúbio, antes de ir cuidar do caso da Margarida, e o André Luiz até estranha isso, porque ele pensou, poxa, a Margarida é uma filha para ele. Se fosse minha filha, eu ia primeiro cuidar da minha filha e espantar esses obsessores todos aqui. Eram 60 obsessores que ele chefiava. 60. Porque o chefão da organização, Gregório, tinha interesse na morte da Margarida.
E o Gúbio consegue se aproximar do Saldanha e do companheiro dele, que eu esqueci agora o nome, e vai conversando, ouvindo a eles. E eles não tinham muita ideia de quem era o Gúbio, porque ele veio com a autorização do próprio Gregório. Então é como se você fosse numa favela, entrasse dentro do reduto do tráfico, mas você está sob a recomendação de alguém conhecido do tráfico ali, um chefão. Olha, o fulano está entrando aqui, mas o fulano autorizou. Então, o Saldanha não desconfiou no primeiro momento. Então entrou o André Luiz, junto com o Eloy, não é isso? E mais o Gúbio. E o que o Gúbio fez? Começou a conversar com o Saldanha. O Saldanha começou, de certa forma, a se abrir com ele. Falou que tinha um filho preso, que estava enlouquecido, porque o filho estava envolvido acho que a mãe e a esposa desencarnadas, que estavam em completa perturbação. E que o próprio Saldanha, que estava ali chefiando aquela organização trevosa ali de assédio à Margarida, 60 espíritos, ele confessa para o Gúbio que ele já tinha feito de tudo e não conseguia resolver o problema do filho, que estava completamente louco na cadeia. E à beira do suicídio, porque as duas eram suicidas. E aí o Gúbio se oferece. Eu poderia ajudar? Ele acha estranho. Me ajudar? Como assim me ajudar? Mas, como era o interesse pessoal dele, era o filho dele que estava sofrendo, o outro está se dando... Eu já tentei de tudo, mas se você puder ajudar em alguma coisa... Quando o Gúbio chega lá e fala para ele assim, acolhe, né, os três, e aí o Gúbio faz a pergunta que, né, mexeu profundamente com o Saldanha. Ele fala assim, você se incomodaria se eu orasse? Aí... O Saldanha falou, meu Deus do céu, que obsessor é esse que ora, né? O Saldanha ficou perturbado, mas como ele estava sendo tão carinhoso com ele e com o caso da família dele, ele falou, se tu acredita nesse negócio... E aí quando o Gúbio ora e toda a transformação acontece naquela cela, o Saldanha cai de joelhos. E era um obsessor cruel. Sim. Estava ali chefiando o negócio. Então, quando esse espírito fala, ninguém ora por mim, é verdade, assim, a oração verdadeira, aí é que tá, não é a oração do Eduardo, né? O Gúbio estava fazendo aquilo ali de verdade. Não era uma brincadeirinha. O Gúbio estava ali realmente querendo ajudar o Saldanha, o filho dele, e as duas mulheres desencarnadas. Isso tem um poder transformador incrível, porque muita gente não acredita. É a oração do justo. A oração do justo, né? Muitas vezes, numa sessão de desobsessão, a gente fala pro espírito assim, não, meu irmão, a gente também aqui está pedindo por você. Aí o espírito ri e fala, tu tá de brincadeira, né? Você quer me afastar. Você está pedindo pelo Paulo Renato, você quer me tirar da casa do Paulo Renato. E é até verdade, ele está falando a verdade. Mas se o dialogador tiver de verdade... E aí eu lembro da nossa companheira Ritinha, né? A Rita Nascimento. A Rita tem quando ela vai conversar com o espírito, ela vai conversar verdadeiramente dentro do que ela pode oferecer. Ela fala com amor, ela fala com respeito e com carinho. Com intenção de ajudar com mesmo. Intenção. E o espírito muitas vezes se comove, porque ele sente a energia. Porque não é o que eu falo. É a energia que sai daquilo que eu falo. É o teu magnetismo. Então, se o espírito realmente se sente acolhido, como esse companheiro aqui, ele fala, ninguém orava por mim. Perfeito. Então, assim, a gente que está aqui, você que está aí ouvindo o programa, entenda que mesmo os corações mais duros e cruéis é um filho de Deus. Uhum. E que pode ser tocado, sim. Tudo no seu tempo. Claro. Não no tempo que a gente quer, né? A Matilde, mãe do Gregório, esperou por ele, se eu não me engano, ela fala em 4 séculos, no livro Libertação. E era um espírito de uma condição mais avançada e ela não tinha condições de tirar o livre-arbítrio do filho. Só quando o filho começou a ceder é que o Gúbio chegou com a intervenção. É um livro que vale a pena vocês lerem, é um livro belíssimo, livro Libertação, do médium Chico Xavier. Mas isso que o espírito fala a Kardec aqui no livro dos médios é uma verdade muito grande. Ninguém orava por mim. Aqui me fez lembrar, só um momento, Renato, aquelas pessoas que oram pelas almas que sofrem, não é? Eu lembro que a minha avó, ela é, não sei agora, era católica,
E ela tinha aquele momento em que ela parava e fazia um texto e pedia a Deus por aquelas almas que estavam em perturbação e não encontravam paz. Só isso ela falava. Sim. Não, e você lembrou muito bem, e aí me fez lembrar mais uma outra coisa que eu ia para falar aqui. Quando você vai, nossos irmãos católicos, né, falam muito de Nossa Senhora de Fátima. Quando ela aparece lá aos pastorinhos médiums, é importante a gente dizer isso, que tiveram a visão e tiveram a oportunidade de ouvir Nossa Senhora, né? E ela faz um pedido a eles: orai pelas almas do purgatório. Né? Então vamos botar purgatórios aqui entre aspas, não é? Com todas as aspas da doutrina espírita, claro, né? Pelas almas sofredoras. E ela vinha falando sempre isso, sempre que ela encontrava com todos os três, né? Os três médiums, ainda crianças, né? Ela dizia: orai pelas almas, né, sofredoras do purgatório. Mas o Paulo Renato vai comentar uma coisa bacana que eu lembrei de Tiago 5,15, onde ele diz assim: a oração da fé curará o doente e o Senhor o levantará. O doente em que sentido? Em todos os sentidos, não é? Em todos os sentidos. No caso da obsessão, no caso de você estar preso a essas situações, né? De todas as enfermidades. A oração, ela é uma asepsia muito grande, ela ajuda muito, ela auxilia muito. E a gente tem vários e vários exemplos dos espíritos que vêm, trazem suas mensagens e agradecem pelas preces que são feitas para eles, porque elas auxiliam muito. Imagina você estabelecer uma corrente de oração daqui para lá e de lá para cá, não é? Com benfeitores espirituais, com a vida mais alta, né, Paulo Renato? Muito importante, né? A recomendação é orai-vos uns pelos outros para que sareis, né? Mas é interessante realmente considerar que muitas vezes a nossa atenção carinhosa, afetiva, ela às vezes é voltada quase que exclusivamente para a esfera espiritual. Nós somos muito pródigos, muito exuberantes, digamos assim, na afeição aos espíritos sofredores desencarnados. E descuidamos das nossas relações interpessoais, daquelas pessoas que se aproximam de nós com os mais variados pedidos, interesses e até muitas vezes incômodos. Então elas nos incomodam de alguma forma e nós não temos a paciência devida para tratar com elas com o mesmo respeito e atenção com que tratamos o desencarnado. Então, muitas vezes, falamos que no mundo espiritual existem muitos sofredores, muitas esferas de sofrimento, mas, de alguma maneira, nós, os espíritas, especialmente, que é o nosso caso, de alguma forma também contribuímos para engrossar a fileira dos descontentes, dos rebeldes, dos espíritos sofredores nas regiões chamadas umbralinas, ou seja lá qual outra classificação que queiramos dar. Então, muitas vezes, nós somos assim, um tanto quanto incoerentes. Falamos do céu, mas vivemos absolutamente na terra. Exato. Né? Então, teríamos que ter a atenção voltada para esse ponto, para que as esferas de sofrimento e de dor desaparecessem ou diminuísse o número dos que lá estão sofrendo e cheios de dor. Porque às vezes depois de uma reunião chamada mediúnica, de um bom atendimento, o atendimento fraterno ao irmão sofredor, na casa espírita, às vezes a gente sai dali e trata com indiferença a pessoa de rua, né, ou o vizinho, ou aquele que nos incomoda de alguma forma. E esses, se não souberem compreender a nossa ignorância, não conseguirem nos perdoar, vão se transformar em espíritos, enfermos, doentes, e às vezes nós vamos acolhê-lo na casa espírita naquela condição de obsessores, como nós falamos, e eles de repente podem falar para nós: mas por que você não me tratou assim antes? Eu sou fulano de tal, lembra quando você passava por mim e falava isso, aquilo, outro? Se você tivesse me tratado com mais urbanidade, com mais carinho, com mínima atenção, talvez eu não estivesse aqui nessa situação. Então, se desejamos efetivamente colaborar para que o reino de Deus se implante na Terra, no aspecto físico e espiritual, temos que começar a melhorar as nossas relações uns para com os outros, tratando o encarnado com tanta tolerância com que temos, ao menos, tentado tratar o desencarnado. É o grande desafio, porque o desencarnado ele está ali momentaneamente naquela circunstância mediúnica,
não é? E esse outro é aquele que está ao alcance dos nossos sentidos físicos e de uma forma mais constante às vezes. Podemos evitar realmente que haja um engrossamento das fileiras do mal, entre aspas aí, se nós fizermos a nossa parte. Sinceramente, se nós fizermos a nossa parte. Mas é isso que infelizmente para nós não tem acontecido. No Livro dos Espíritos, na questão 331, Kardec perguntou: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? É a questão aqui do menino, né? Da rua Denoyer. Muitos há a resposta, que em tal caso, que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Mas ele diz aqui, para corroborar aqui a resposta do rapaz, muitos nem se preocupam, nem pensam nesse negócio de reencarnação. Ele quer continuar a vida lá de alguma forma semelhante à vida que tinha aqui, porque esse é o seu céu. É o que da vida ele consegue compreender. Embora a gente vê isso no própria obra do André Luiz, lá nas excursões que eles fazem às áreas de sofrimento, o Padre Hipólito e tantos outros, quando eles fazem a pregação de Jesus, do Evangelho de Jesus, tem um ou outro que grita: fora os pregoeiros, nós não precisamos do céu não, nós já temos o nosso céu. E falam com a sinceridade que lhes é possível, não desejam sair daquele ambiente promíscuo, porque ali eles se comprazem, ali mutuamente eles se completam. Então nem todos desejam o céu, né, por não compreenderem. Nós também em algum momento estivemos nessa situação, né? Hoje que a gente compreende um pouquinho mais e deseja mudar para melhor. Sim. Então vamos terminar aqui, né? Vamos Questão lá. 18. Qual era o teu nome quando vivo? Jeanê. Nome dele, né? 19. Pois bem, Jeanê, oraremos por ti. Dize-nos se nossa evocação te agradou ou contrariou. Ele responde: antes me agradou, porque sois bons, alegres, viventes, embora um pouco austeros, pouco importa, me esculastes, né? Escutastes, estou contente. Meu óculos está ruim mesmo. Meu óculos está ruim mesmo. Vamos repetir então. Pouco importa, me escutastes e estou contente. E, olha só, né, a oportunidade, a atenção que ele teve, né? É o acolhimento, né? A questão do acolhimento. Quer dizer, para ele, o ambiente era sério demais. Ele não gostou daquela seriedade. Ele talvez quisesse algum tipo de ambiente mais consentâneo com os interesses dele. Exato. Né? Brincadeiras ou qualquer coisa do nível. Mas Kardec estava tratando aquela relação, aquela intimidade ali com austeridade, com o nível de responsável. Com o nível de responsabilidade que lhe cabia, porque Kardec não estava evocando o espírito simplesmente por evocar. Por curiosidade, não é? Por curiosidade. É interessante, porque quando ele diz, fala da austeridade, é porque era essa austeridade que impossibilitava ele de fazer o que ele queria. Se você pega uma pessoa, né, que está a frequentar o seu boteco, jogar sua sinuca, e faz piada, e toma lá sua cachaçinha, e aí tu pega essa pessoa e leva numa reunião espírita, né? Aí tá lá Paulo Renato, Miranda, né? Eles vão olhar assim e falar assim: pô, esses dois aí são tão, né, tão sérios, tão... Aí a pessoa fica deslocada, né? Porque assim, ela tá acostumada com um ambiente onde ela, né, tem lá aquelas brincadeiras, vaza, né? as piadas, fala palavrão. Aí você leva a pessoa num lugar onde ela é bem tratada, porém ela percebe que ela não sabe como se comportar. Exato. Porque é um ambiente estranho para ela. E tanto é que ele percebe isso e ele fica meio que... o que eu estou fazendo aqui no meio desse pessoal tão austero, tão sério, né? E Kardec era muito sério naquilo que fazia. E não admitia falta de respeito no ambiente. Até porque se nós chamamos um amigo na nossa casa e esse amigo é dado a brincadeiras, piadas, palavrões, a gente vai chamar esse amigo, meu amigo, aqui dentro de casa, não. Né? Tá bom? Aqui você não pode ficar xingando, aqui você não pode contar essas piadas de duplo sentido. Mas assim, eu vou falar isso carinhosamente, você é muito bem-vindo, tá? Sinta-se à vontade.
Mas a pessoa, ela naturalmente vai ficar constrangida. Mas, mesmo constrangido, se ela se sentir acolhida, aí também tem o outro lado, né? Porque você pode estar num ambiente de austeridade, de seriedade, mas o acolhimento, se a pessoa se sente realmente tratada com carinho, com respeito, eu sempre falo isso com os espíritos que chegam lá esbravejando e falando e reclamando. Eu falo assim, meu irmão, você foi recebido aqui com respeito, com carinho, né? Igualzinho. Todos estão te tratando bem. Ninguém está te tratando mal. Alguns são mais agressivos e aí, pela agressividade deles, os benfeitores os contêm. Aí teve um que... porque vocês falam tanto em caridade? Cadê a caridade? Por que está me segurando? Por que está me prendendo? Aí eu só faço uma pergunta. Falo assim, ó, se você tivesse solto, livre... O que você faria? Quebraria tudo, arrebentaria vocês? Falei, então... Pois é, não pode. Ninguém está te tratando mal. Exato. A gente está apenas lhe contendo para que você fique calmo e a gente possa conversar com civilidade, é só isso. E ele sabe que ninguém está tratando ele mal. Claro. Né? Ele está sendo contido porque ele está exasperado, está com raiva. E se você deixar um espírito desse livre, ele vai causar um transtorno no ambiente. Kardec coloca aqui na questão 406 do Livro dos Espíritos uma questão assim: quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito de imaginação? Resposta: de que absolutamente não cogitam, dizes, que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saiba sempre o que eles pensam. Aí ele dá toda uma resposta. Mas eu não entendi, Paulo. Então, quando eu sonhei com a Miranda desfilando na escola de samba, pode ser que... pode ser que ela estivesse lá. Então, o que ele quer dizer aqui? Que não é só a questão eu pensei que era a minha imaginação. Não. Porque essa austeridade não pode ser de fora. Ela tem que ser a sobriedade moral. Essa que é a questão. Por isso que eu puxei essa questão aqui. Porque não é a prece movimento de lábios, é a prece que toca a alma, aquela que faz vibrar as fibras mais íntimas do ser. Essas é que tocam o outro. As palavras pronunciadas podem convencer pelo raciocínio, mas não transformam. A gente costuma falar que as palavras convencem e os exemplos arrastam, mas na verdade as palavras convencem e os exemplos transformam. Então, aqui, como no sonho, às vezes a gente cria uma aparência convencional, uma aparência social, e às vezes isso funciona dentro da vivência social, mas durante o sonho a gente se revela tal qual é. Então, na prece também, a um desencarnado, ele vai verificar pelas nossas vibrações que nós estamos só com movimentos labiais, porque não expressamos nenhum sentimento superior, puro, na direção dele. Por isso que muitas vezes eles não nos ouvem. Eu lembro uma vez que uma menina me relatou tal coisa, tal fato durante um culto, num culto de uma outra família. Ela disse que durante o culto ela viu vários espíritos do lado de fora brincando, rindo, apontando para todo mundo, fazendo galhofa. Quer dizer, aquele culto ali a gente talvez pudesse dizer que não era um culto. É verdade. No sentido original. Bem, dito isso, chegamos ao final de mais um programa. Gratos pela sua audiência e desejando que Jesus o abençoe a sua casa e a sua família. Muita paz e até o próximo programa, se Deus quiser. Muita paz. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira.
para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, fraternos, estamos aqui mais uma vez para falar da Revista Espírita de 1858 a 1868. E eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Esperando que vocês continuem, porque nós estamos fazendo isso e aprendendo com o estudo. Queremos também que vocês façam parte do Clube da Fraternidade. Vocês tragam um amigo, um irmão que queira aprender. 3386-1422. 3386-1422. Astênio, sim, acabou com o espírito batedor. Então no nosso último programa, né, nós estamos na revista de julho de 1858, e no nosso último programa nós concluímos a série de perguntas e respostas, né? Então, perguntas que Kardec fez ao espírito batedor, né, que não era um espírito elevado. Não, né? Não. Aliás, um batedor nunca será elevado, né? Não, porque esses fenômenos de natureza física são provocados necessariamente por espíritos inferiores. Bom, então foi o tambor de Berezina que nós terminamos no nosso último encontro. E hoje nós pegamos um tema novo na própria revista de julho de 1858, que são os espíritos impostores. Ah, meu amigo, como tem homens impostores, né? Existem espíritos tudo impostores. Que tem aqui, tem lá. Tem. E é mais fácil o espírito ser impostor do que o homem ser impostor. Né? É verdade. É mais fácil a gente descobrir um impostor encarnado do que um impostor desencarnado. Por isso tem que ter mais cuidado com o impostor desencarnado. E aqui, então, dentre os espíritos impostores, Kardec traz o caso do falso padre Ambrósio. Né? Então, falso padre. Então já viu que tinha alguém se fazendo passar, pelo tentando se fazer passar pelo padre Ambrósio. Né? Sim. Bom, aí Kardec diz o seguinte: um dos escolhos, né, dos perigos, dos obstáculos, né, um dos escolhos que apresentam as comunicações espíritas é o dos espíritos impostores, que podem induzir em erro a respeito de sua identidade e que, escudados em um nome respeitável, e aí já que bota nome respeitável e o médium acredita piamente... Eu sou Napoleão, eu sou João Batista... Sim, e outros espíritos aí que escrevem livros, né, se fazendo passar por outros, e os livros vendem no movimento espírita, que é uma beleza, para vender, né? Mas se for espremer ali, não sai nada que interessa. Nada de útil. Porque claramente era um espírito impostor, né? Mas enfim, tem médium que adora, já que, puxa, eu estou psicografando fulano de tal, né? E não é nada de fulano de tal que está ali. Né? Eu me lembro de um caso que eu vivenciei dentro do centro espírita, que havia uma pessoa, um colega, que treinávamos a mediunidade, né, naquelas aulas que a gente tinha. Mas ele chegou a um estado tão inferior que ele chegou a falar que existiam espíritos mais evoluídos que Jesus Cristo e que ele se comunicava com ele. Nossa! Então, essa pessoa entrou em processo de doença. Sim. Entendeu? E foi grave, porque ele teve que se afastar do centro espírita. Entendeu? Então, vejam como o nosso orgulho, a nossa vaidade pode nos colocar. Sim. Então vamos lá, o falso padre Ambrósio. Um dos escolhos que apresentam as comunicações espíritas é o dos espíritos impostores, que podem induzir em erro a respeito de sua identidade e que, escudados em um nome respeitável, tentam passar os mais grosseiros absurdos. Né? Gente, basta um pouquinho de boa vontade para a gente descobrir esses absurdos. Né? Verdade. Em diversas ocasiões, já nos pronunciamos sobre este perigo,
que deixa de existir para quem quer que investigue simultânea e rigorosamente a forma e o fundo da linguagem dos seres invisíveis com os quais nos comunicamos, né? Então é imperioso que, quando nós peguemos qualquer livro para ler, principalmente daqueles que trazem nomes conhecidos, né, nós verifiquemos se parece que de fato é aquele que está escrevendo. Perfeito. Né? Bom, não vamos repetir aqui o que a respeito já dissemos. Lede o assunto com atenção nesta revista, em O Livro dos Espíritos e em nossa Instrução Prática, né, que foi um livrinho de Kardec que foi anterior ao Livro dos Médiuns, né, mas tinha o papel do Livro dos Médiuns. Então o Livro dos Espíritos e nossa Instrução Prática. E vereis que nada é mais fácil do que premunir, né, precaver, né, contra semelhantes fraudes, por menor que seja nossa boa vontade. Então Kardec considerava fácil nos precavermos dessas fraudes, né, e realmente é fácil, né? Só que lamentavelmente a vaidade leva um monte de médiuns a publicarem coisas horrorosas, né, ridículas, absurdas e travestidas de coisas sérias, né? Exatamente. Então vamos lá. Reproduziremos somente a comparação que se segue, que citamos em outra parte. E aí ele abre aspas e diz assim: suponde que num quarto vizinho, então está reproduzindo uma comparação que em outro momento da revista ele já tinha dito, né? Sim. Então, suponde que num quarto vizinho ao em que estais, há várias pessoas que não conheceis, nem podeis ver. Então você está num cômodo e tem pessoas num outro cômodo, né? Então nem podeis ver, mas que ouvis perfeitamente. Por sua conversação, não seria fácil reconhecer se são ignorantes ou sábios, gente honesta ou malfeitores, homens sérios ou estouvados, enfim, pessoas educadas ou grosseiras, né? Então o Kardec traz aqui um quadro realmente bastante interessante, né? Quer dizer, eu não preciso ver os espíritos, né, para que eu saiba se são espíritos superiores ou não. Exato. Pela linguagem dele eu verifico se é espírito inferior ou não, né? O espírito superior, ele nunca trai uma linguagem elevada, rústica, né? Né? Não, o espírito, assim, o inferior, o inferior, uma linguagem rústica. O superior nunca traz uma linguagem elevada. Então, se num dado momento o espírito fala uma grosseria, era um espírito inferior se tentando se fazer de superior. Tentando se fazer passar para o espírito superior. Mas como ele não é superior, ele vai deixar rastros, né? Então vamos lá, tomemos outra comparação, sem sair de nossa humanidade material. Suponhamos que um homem se vos apresente sob o nome de um distinto literato. Diante de tal nome, o recebeis de início com toda a consideração devida ao seu suposto mérito. Mas se ele se exprimir como um mariola, então Kardec dá esse nome, que na época era... Mariola era outra coisa aqui, né? Era goiabada. Mas aqui ele tinha o significado de um patife, um tratante. Sim. Então ele fala assim, então, mas se ele se exprimir como mariola, reconhecereis logo o engano e o expulsareis como se faz a um impostor, né? Então, assim deve ser, nós devemos expulsar, né, como se faz a um impostor. Só que esses impostores têm vendido muitos livros. Né? Tem ficado rico. Não os impostores têm ficado ricos, né, porque eles são desencarnados, né? Mas eles vendem, eles escrevem através dos médios, né? E aí se vende muitos livros escritos por impostores, né? Porque tem muita gente, por exemplo, se um determinado espírito, obviamente impostor, se fazendo passar para o espírito superior, ele fala que não tem nenhum problema você beber, né, frequentar bares, etc. Aí tem uma multidão de espíritas que, nossa, esse espírito está falando do que eu sempre achei. Exatamente. É lei de sintonia, né? Porque nós temos o livre-arbítrio e tudo são escolhas. Você lê um livro desse que tem passagens que não condizem com o espírito,
que se apresenta que é superior, você logo percebe. Sim. E aí Kardec prossegue dizendo o seguinte: o mesmo acontece com os espíritos. São reconhecidos por sua linguagem. Isso está lá no Livro dos Médiuns também, né? Sim. São reconhecidos por sua linguagem. A dos espíritos superiores é sempre digna e em harmonia com a sublimidade de seus pensamentos. Sempre. Jamais uma trivialidade lhes macula a pureza. Jamais. Porque eu estou dizendo assim, se no meio de um monte de palavras lindas você verificar uma grosseria, joga aquele livro fora, né? Porque você não vai tirar maiores proveitos dali de jeito nenhum, né? Só quem teve proveito foi o escritor. Isso, né? Então a gente verifica, por exemplo, uma determinada obra psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, em que ele dá notícia de um hospital psiquiátrico na espiritualidade dirigida por Inácio Ferreira, né, que foi um grande espírita, psiquiatra e tal, né? E aí, no livro do Divaldo Pereira Franco, a gente verifica o Inácio Ferreira que espelha a grandeza, né, de alguém com grandes conhecimentos, né, com bondade, com paciência. E você vê uma outra obra, não psicografada pelo Divaldo, por outro médium, que também relata a vida no mundo espiritual e esse mesmo hospital, em que você vê um Inácio Ferreira azedo, pavio curto, etc, etc. Qual dos dois deve ser verdadeiro? É verdade. Né? E nós temos, Astênio, a gente sabe que apesar desses médiuns extremamente evoluídos, que captam seres equilibrados, Divaldo, Chico, foram alvos de críticas em muitos livros. Sim. Né? Críticas se o Cristo, dos inferiores. Se o Cristo foi e ainda é alvo de crítica, né? Imagina se os seguidores dele não seriam. É verdade. Né? Bom, a grosseria e a baixeza das expressões não pertencem senão aos espíritos inferiores. Todas as qualidades e todas as imperfeições dos espíritos revelam-se por sua linguagem, e se pode, com razão, aplicar-lhes o adágio, né, o provérbio, né, de um célebre escritor: o estilo é o homem. Né? Então, a nobreza, o caráter, né? Então o estilo é o homem. Se o estilo deu uma falha, então já está revelando ali a condição inferior, não é isso? Bom, essas reflexões nos são sugeridas por um artigo que encontramos ele traz um jornal aqui, mas um jornal espiritualista, né, de Nova Orleans, do mês de dezembro de 1857. Ele fala assim: é uma conversa que se estabeleceu entre dois espíritos. Então notem que isso aqui estava no jornal, né? É uma conversa que se estabeleceu entre dois espíritos por intermédio da mediunidade, em que um dos espíritos dizia-se o Padre Ambrósio e o outro se fazia passar por Clemente XIV. Então, lá num determinado grupo, né, esses dois espíritos estavam batendo papo, certamente através de médiuns diferentes. Né? Então, um era o Padre Ambrósio e o outro era o Clemente XIV. Na verdade, como a gente vai ver, nenhum era um, nem outro era outro. Né? Bom, o Padre Ambrósio, o falso Padre Ambrósio, né? Agora o Kardec está dando informação sobre o verdadeiro Padre Ambrósio. Sim. Assim, o Padre Ambrósio era um respeitável sacerdote morto na Louisiana no século passado. Era um homem de bem e altamente inteligente, havendo deixado uma memória venerada. Então Kardec estava escrevendo isso aqui em julho de 1858, o padre tinha desencarnado em 1700 e tanto, que ele fala no século passado, né? Neste diálogo, nesse tal dos falsos Clemente e Ambrósio, né? Então, assim, nesse diálogo em que o ridículo disputa com o ignóbil, né? É impossível que nos equivoquemos na qualidade dos interlocutores, e é preciso convir que aqueles espíritos tomaram bem poucas precauções para se disfarçarem, nem fingiram que... Né? Que homem de bom senso, ainda que por um instante,
poderia supor que o padre Ambrósio e Clemente XIV tivessem podido descer a tamanhas trivialidades, que mais parece uma exibição circense. Exatamente. Comediantes da mais baixa categoria, que parodiassem essas duas personagens, não se teriam exprimido de modo diferente, né? Então, quer dizer, estava muito claro que eram espíritos zombeteiros, né? Exatamente. Né? Impostores. Mas mesmo assim foi parar no jornal. Quer dizer, alguém gostou e publicou, né? E publicou, como Kardec vai chamar a atenção na frente, sem fazer qualquer observação, né? Como se tivesse sido o Ambrósio e o Clemente mesmo que tivessem conversado ali. E que se tornou público. Isso, e pessoas acreditaram. É por isso que eu digo, assim, tem gente que gosta e publica essas coisas e vende muito. Exatamente. Né? Então estamos persuadidos de que o Círculo de Nova Orleans, onde se deu o fato, compreendeu como nós. Então Kardec, obviamente, muito fidalgo, né? Ele não quis lançar uma crítica sobre os espíritos lá de Nova Orleans. Né? Ele fala assim, estamos persuadidos de que o Círculo de Nova Orleans, onde se deu o fato, compreendeu como nós. Duvidar disso seria cometer injúria, né? Dizer que eles eram tão tolos que eles acreditaram naquele negócio. Bom, lamentamos somente que ao publicá-lo não tenham feito seguir de algumas observações corretivas. Sim. Então, tudo bem, quer publicar? Publica, mas já chamando a atenção, olha uma fraude que está acontecendo aqui, né? Então, lamentamos somente que ao publicá-lo não tenham feito seguir de algumas observações corretivas, que teriam impedido as pessoas superficiais de o tomarem por amostra do estilo sério do além-túmulo. Então, dependendo do que eles estivessem falando ali, eles poderiam estar estimulando pessoas a terem comportamentos grotescos, né? Contrários às leis divinas. Sim. Mas que eles dizem, puxa, é o que o padre Ambrósio está ensinando, então eu vou fazer. Ele está dizendo que pode, então pode, né? Exatamente. Então, apressamo-nos, no entanto, a dizer que o círculo não tem somente comunicações desse gênero. Outras há de caráter muito diverso, nas quais se encontra toda a sublimidade do pensamento e da expressão dos espíritos superiores. Então, o círculo lá de Nova Orleans não recebia apenas comunicações dessa natureza. Ele só lamentava que estivessem publicados sem chamar a atenção, né, do erro. Né? Exato. Bom, pensamos que a evocação do verdadeiro e do falso padre Ambrósio poderia oferecer material útil de observação sobre os espíritos impostores. Foi o que fizemos, como se pode julgar pela entrevista seguinte. Então Kardec estava convencido de que ali, naquela comunicação, não estavam presentes nem o padre, nem o Clemente. Aí ele considerou que deveriam evocar o verdadeiro padre Ambrósio, né, e o verdadeiro Clemente, né? Então ele começa assim, ó, rogo a Deus Todo-Poderoso, né, como ele fazia sempre. Né, quando evocava, né? Então rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito do verdadeiro padre Ambrósio, falecido na Louisiana no século passado, e que deixou uma memória venerada, que se comunique conosco. Então Kardec deixou bem claro, é esse o espírito que nós queremos, né, que se comunique conosco, né? E ele imediatamente respondeu, aqui estou. Né? Então a gente sabe que a evocação, na verdade, se dá muito antes da reunião, né? Quando se pensa em evocar, já se evocou. Ele já foi chamado. Isso, então já estava lá porque já sabia que ia ser evocado, né? Bom, poderias dizer-nos se realmente fostes vós que tivestes com Clemente XIV a conversa referida no Espiritualista de lá no Novo Orleans, né? Cuja leitura fizemos em nossa reunião passada? Então ele está perguntando, foi você mesmo que escreveu aquilo, né? Aí ele responde assim, ó, lamento os homens que foram enganados pelos espíritos, tanto quanto lamento estes. Então ele lamentava os homens que foram enganados por aqueles espíritos, como lamentava os próprios espíritos que enganaram os homens, né? Aí Kardec fala assim, qual foi o espírito que tomou o vosso nome? Ele responde, um charlatão. Porque o nome não interessava, né? Certamente um nome desconhecido qualquer. Mas ele botou a natureza do espírito, né? Um charlatão. Aí Kardec fala, e o interlocutor era realmente Clemente XIV? Né? Aí ele fala, era um espírito simpático àquele que havia tomado meu nome. Então, era um espírito simpático. Havia sintonia, né? E era um espírito simpático não ao Clemente XIV, mas simpático ao charlatão. Ao charlatão. Né? Ou seja, eram dois charlatães. Né? Exatamente. Bom,
como pudestes permitir semelhante coisa em vosso nome? E por que não desmascarastes os impostores? Ele responde, porque nem sempre posso impedir os homens e os espíritos de se divertirem. Então, diz assim, não só os espíritos estão se divertindo com esses engodos, né? Mas os homens também que se prestam a isso estão se divertindo. Se fossem homens sérios, isso não teria acontecido. Por isso que tem a descrença em trabalhos sérios por causa desses elementos que vão estar conosco. Sim. Entendeu? É impostor mesmo. E aí Kardec fala o seguinte, concebemos isso, outra pergunta, né? Concebemos isso quanto aos espíritos, que ele diz que nem sempre podia impedir os homens e os espíritos se divertirem. Aí Kardec fala, concebemos isso quanto aos espíritos. Entretanto, eram sérias as pessoas que recolheram aquelas palavras, e de modo algum buscavam divertir-se. Eram sérias, não buscavam divertir-se. Mas olha a resposta que ele dá. Ele fala, uma razão de sobra. Por isso mesmo deviam pensar que tais palavras mais não seriam que a linguagem de espíritos zombeteiros. Então, se eram sérios, deveriam ser inteligentes também. Exatamente. Né? Quer dizer, se fossem suficientemente sérios, ou sérios e inteligentes, de boa fé, jamais teriam publicado aquela comunicação. Né? Porque quando publicam, estimulam o espírito ou outros espíritos a fazer a mesma coisa. Exatamente. Né? Então, por que não ensina os espíritos, indaga Kardec, por que não ensina os espíritos em Nova Orleans princípios idênticos aos que são ensinados aqui, né, lá em Paris, né? Aí eles respondem o seguinte, a doutrina que vos é ditada logo lhes servirá. Quer dizer, eles vão estudar o que é ditado aqui, né? A doutrina que vos é ditada logo lhes servirá. Não haverá senão uma, né? Senão uma doutrina. Né? Então, aqueles que estivessem interessados teriam que buscar na fonte, né, onde estava Kardec e tal, né, as orientações que estavam vindo dos espíritos. E mais uma vez, o nosso tempo está terminando, a gente vai ter tempo só para mais uma pergunta, né, e a gente só vai terminar no nosso próximo programa. Né? Então, o Kardec indaga ele então o seguinte, considerando-se que essa doutrina deve ser ali ensinada mais tarde, então essa mesma doutrina que ensinava em Paris, né? Sim. Deveria ser ensinada em Nova Orleans mais tarde, né? Parece-nos que, se o fosse imediatamente, aceleraria o progresso e evitaria que a incerteza prejudicial tomasse conta de algumas pessoas. Né? Então, como Kardec disse, eles estão meio ignorantes ainda, por isso estão aceitando essas coisas. Né? Aí o verdadeiro Padre Ambrósio diz o seguinte, os desígnios de Deus são frequentemente impenetráveis. Porventura, não haverá outras coisas que vos parecem incompreensíveis nos meios que ele emprega para alcançar seus fins? Né? É preciso, ele conclui a resposta, é preciso que o homem se habitue a distinguir o verdadeiro do falso, embora nem todos possam subitamente receber a luz sem se ofuscarem. Então, ele está dizendo, aquele grupo de lá não está preparado ainda para receber a luz. Então, mesmo não conseguem distinguir. Não conseguem. Então, vão ser enganados durante algum tempo. Isso faz parte dos desígnios de Deus. Isso mesmo. Né? E acabou nosso tempo. Pois é. Mas nós vamos continuar nos próximos trabalhos, estudo, sabendo o que o Padre Ambrósio ele falou e quem eram os impostores. Sim. Eu me despeço, eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês que devem fazer a solidariedade de se cadastrarem no Clube da Fraternidade. 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.